Olá! Então hoje a gente vai conversar sobre uma tag, vai responder uma tag, e é difícil ter tag aqui no canal. Hoje os planetas se alinharam e vamos ter tag. Essa tag, ela se chama tag da não ficção, são listas de favoritos aqui meus do gênero não ficção. Eu peguei algumas perguntas de outras tags e resolvi respondê-las somente para livros de não ficção. Eu convido você a fazer a mesma coisa, pode ser aqui nos comentários, fique à vontade, eu vou adorar. Ou no seu Instagram, canal, blog. Se você quiser, pode me marcar lá nas redes sociais para eu poder conferir as suas respostas também. Pergunta número 1, assunto preferido de não ficção. Você tem algum? Física, história, divulgação científica, astronomia. Pra mim, eu acabo não tendo um assunto só preferido. Eu tenho 3 que igualmente eu gosto muito de ler esses 3 assuntos, que são a história, a filosofia e as psicanálise, psicologia ou psicoterapia. Pergunta número 2, a primeira explosão de cabeça. Um livro de não ficção que fez você pensar de maneira diferente. E eu me lembro a sensação que foi ler Ponto de Mutação do Capra. Eu me lembro que quando eu fiz uma pós-graduação, foi a minha segunda pós, eu tive um professor, eu não sabia que isso era possível. Conhecimentos que juntam a física com questões sociais. Então, por exemplo, estudos que mostram o efeito de ondas. Vamos botar uma coisa que a gente sabe aqui do senso comum. A gente sabe que raio-x, né? Fazer exames de raio-x não podem ser feitos muitos por causa do efeito desses raios no corpo, né? As ondas de rádio, as ondas que a gente não vê, sinais de telecomunicação estão rodando por aí e eles sim afetam o nosso corpo. Tem ramo que estuda isso. E o efeito pode dar em moléculas, em diversas moléculas. Eu me lembro que quando eu li o Ponto de Mutação, ele não trata só disso, mas foi por causa de um professor que deu esse livro de referência. Eu lembro que a gente leu um capítulo nessa pós-graduação e depois eu tive curiosidade de pegar esse livro, comprar para ler ele completo. Não me lembro direito os assuntos específicos, mas ele junta, ele faz um pouco o que o Harari faz no Sapiens. Eu não tenho mais esse livro, uma pena, mas ele junta esses assuntos da física quântica com política, sociedade, biologia. Pergunta número 3, a primeira paixão. Um livro que te fez se apaixonar por um determinado tema ou assunto. Tem 2 livros que eu li, que eu vou falar aqui pra vocês, porque eu não me lembro qual foi o primeiro. Juro que eu não lembro. Nessa época eu não anotava os livros, não tinha Scooby, não tinha nada. Que são livros do Mário Sérgio Cortella, que são Qual é a Tua Obra e Não Espere pelo Epitáfio. Eu não me lembro qual deles eu li primeiro, mas quando eu li esses livros, eu me interessei ainda mais pelo assunto da filosofia, que tinha uma sementinha plantada lá na minha adolescência. Quando eu estava saindo da escola e entrando para a faculdade, acho que foi no meu primeiro ano de faculdade que eu li o Mundo Sofia. E eu fiquei muito encantada com esse livro, porque eu não conseguia ler nada, eu consegui me interessar por essa história, mas depois passou. Mas eu fiquei com a sementinha da filosofia dentro de mim, na minha mente. E quando eu li esses 2 livros do Cortella, eu não sabia que esses assuntos ligados à filosofia poderiam ser discutidos de um jeito tão acessível. Então eu fui procurar mais leituras de filosofia depois desses 2 livros. E um outro que eu não posso deixar de mencionar, eu não tenho mais, uma pena, porque eu perdi alguns livros numa das mudanças que eu fiz, foi o 1808. Agora eu acho que do Laurentino Gomes. O 1808, se eu não me engano, eu li emprestado. Acho que do meu tio. Esse livro, ele me abriu para o assunto de história. Eu não sabia também que era possível alguém que não estuda entrar num livro de um conteúdo que fosse acessível e que fosse tão gostoso e tão curioso de conhecer. E foi depois de ler o 1808 que aí sim eu fui ler o 1822, que é do mesmo escritor, mas eu fui para
conteúdos, né, para livros de história escritos por historiadores, né? O Laurentino Gomes, jornalista, apesar do que ele faz pesquisa, mas o assunto mesmo de história eu acho que mais, vamos dizer assim, um pouco mais denso, que eu passei também a gostar de ler como entretenimento, digamos assim. Eu acho que a porta de entrada, acho que o despertar da paixão pelo assunto de história foi o Laurentino Gomes. Pergunta número 4. A leitura cascuda, o livro que te deu muito trabalho para compreender, para entender. E eu já separei, foram livros de leitura, vamos dizer assim, recentes, né? Um eu li no ano passado e o outro... Não, os dois eu li no ano passado, eu acho. Primeiro eu li esse aqui, que foi o Mito de Sísifo, do Camus. Foi o primeiro livro do Camus que eu li. E, gente, isso aqui deu muito trabalho. Inclusive, eu acho que eu não cheguei a compreender nem 20% das ideias do Camus. Eu fiquei até um pouquinho temerosa em ler mais livros do Camus. Mas, por outro lado, esse livro me despertou uma curiosidade muito grande, porque a ideia dele... me deixou ávida por ler, voltar essa questão do homem absurdo, do mínimo que eu entendi, pelo amor de Deus, posso estar falando aqui algo, porque esse livro é um livro que merece releitura, eu acho, várias vezes, esse sofrimento, essa angústia humana, que ele não vai para o lado da metafísica para explicar. Essa sensação de angústia é muito difícil. Toda abordagem que ele faz, assim, a ideia que ele parte de compreender por que então o homem não se suicida, né? Quando ele vai mostrando o desespero, o esforço da vida, da existência, da realidade, tira toda essa abordagem metafísica, né? Vamos botar aqui as crenças, a religião, tudo isso que seria algo que não é palpável, que nos faz ter um propósito. Parece que não sobra muita coisa, né? Enfim, mas esse livro nem tenho coragem de comentar muito com vocês sobre ele, porque eu acho ele bem cascudo. Mas convido vocês a lerem, porque vale a pena. Foi um livro que eu fui, né? Eu acho que ele desperta alguns pensamentos que eu acho importantes. E o outro, que me deu muito trabalho, foi o Orientalismo, do Said, mas eu amei ter desbravado isso aqui. É bem complexo, só que aqui não é filosofia. Eu acho que é mais fácil do que o do Camus, apesar do Camus ser pequenininho, né? Mas o Said, a teoria do Said, ela é até simples, né? A introdução dele de demonstrar como que as representações e conceitos que nós fizemos dos povos do Oriente, esse Oriente que não é o Japão, a Coreia e a China, é o Oriente das Arábias, dessa região que não está nem na Europa, mas não é o extremo, né, lá do Oriente. Essas representações foram feitas de um jeito que não pretenderam, né, não representaram a realidade, né, colocaram estereótipos e também não pretenderam exprimir a cultura desse povo. Então isso ele vai desmembrar. A pesquisa dele parte inclusive dos primeiros relatos de viagem, e ele fala de uma certa estrutura, de uma estrutura sociopolítica que foi contornando essas impressões, ou seja, as impressões de pessoas, de estudiosos que fizeram relatos, pessoas profissionais, foram comprometidos pela própria estrutura sociopolítica. Então eu achei o livro assim, até pelo tamanho, né, também, ele bem denso, mas valeu muito a pena. Agora vamos a número 5, que é o oposto, né, fácil, mais profundo. Um livro de linguagem fácil, acessível, mas com ideias complexas. Eu trouxe 2 de presente para vocês. Podem me agradecer. Que são o Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu acho que o Laurentino Gomes, ele tem o dom. E fazer a pesquisa que ele fez nesse livro aqui, falando da escravidão, pegando desde a questão do início do negócio econômico, partindo de cidades, inclusive fazendo pesquisa histórica de como eram essas cidades do continente africano, como o Mali,
e outras que a gente nem vai comentar aqui, porque a gente pensa que tudo lá é aldeia, né? Então toda a estrutura e o desenvolvimento que tinha em muitas dessas cidades foi tudo destruído por conta do negócio lucrativo que se percebeu de se fazer o sequestro dessas pessoas. E ele vai explicar como que se dava isso. Isso aqui é uma coleção. Ele ainda não publicou, mas parece que vão ser 3 volumes, né? Então a linguagem do Laurentino é que me encanta, porque de que adianta também, né, livros com ideias brilhantes quando eles não são acessíveis à maioria das pessoas. E assim como eu tive uma porta de entrada lá no 1808, que eu comentei, né, eu acho que quantas pessoas podem começar a se interessar pelo tema e pegar historiadores depois, outros livros falando sobre o tema da escravidão depois do Laurentino Gomes, né? É sensacional. E o outro que eu sou fã é dessa mulher aqui chamada Bell Hooks, que se chama esse livro Eu Não Sou Uma Mulher, e ela tem uma escrita. Eu queria escrever assim, sabe? Ela não precisa mostrar que sabe. Ela não precisa. E ela tem essa coisa da pedagogia para falar de feminismo negro aqui, para falar de questões do matriarcado, questões de racismo. Acabou que os 2 que eu escolhi, o tema é o tema do racismo, né? E a Bell Hooks, eu acho que por conta dela ter a base do Paulo Freire, que eu li outro livro dela, que ela tem um dos teóricos que ela estudou, é o Paulo Freire, não é à toa que ela tem a organização de ideias de um jeito tão acessível e falando de assuntos tão complexos. Então, outra dica aqui pra vocês. Sim, gente, eu já ia esquecendo. Eu preciso falar do Yuval Harari. Que bateu. A pessoa precisa aprender a gravar a vida. Eu já tô sem força. A ginástica foi com fita elástica hoje. Eu preciso falar do Yuval Harari com esse livro que é o Sapiens, que eu sou simplesmente fã, que traz um panorama da história do Homo sapiens até os dias atuais, muito na linha do que eu li lá, Despertou da Minha Semente, do Capra, porque ele vai juntar vários assuntos aqui também, filosofia, história, sociologia, política, o jeito que ele também escreve e aprofundado as pesquisas dele, bota gráficos e, gente, que passeio incrível é poder ler os Sapiens. Assim, pro futuro eu tenho vontade também de reler. E é outro tipo de livro que vai trazer muitas pessoas para um conhecimento aprofundado sem precisar, né, ter uma linguagem ou passar pelas ideias de um jeito difícil. Pergunta número 6 é série e coleção preferida. Eu vou falar uma que eu tenho ranço não, assim, que eu tenho remorso porque eu perdi, né, por conta de água, numa chuva, numa mudança que eu fiz, eu perdi alguns livros, de ter perda mesmo física dos livros, e que é a coleção da História da Vida Privada no Brasil. Hoje, essa coleção, eu vou botar a foto aqui da coleção. Essa coleção, inclusive, foram os primeiros livros, depois dos livros do Laurentino Gomes lá que eu comentei, eu comprei o 2º volume da História da Vida Privada no Brasil. E eu não pensei que eu pudesse ler um calhamaço sobre história curtindo tanto. Esse é um livro ilustrado, inclusive. Essa edição, ela não existe mais, assim, só em sebos. E existe a História da Vida Privada também mundial, né? Eu acho que é mais ocidental, deve ser, eu acredito. Que essa eu não li, mas eu, prêmio de consolação, acabei pegando uma promoção e ficando com eles pocket. E o História da Vida Privada no Brasil, hoje, para adquirir, tem que ser nesse formato aqui, pocket da Companhia de Bolso. Essa coleção era muito bonita, ela era em capa dura, mas eu vou deixar aqui também uma outra coleção que eu acho muito bonita e também muito boa, assim, para ter um panorama geral de diversos assuntos, que é essa coleção da Globo Livros, de diversos assuntos. Tem literatura, tem religião, tem matemática, tem política, tem economia. O dos que eu já li até agora, olhando todos, lendo direitinho, é o da literatura. Depois eu vou trazer ele de novo aqui. Tem o da filosofia e o da mitologia. Pergunta número 7, aquele livro que está na lista de desejados sua há algum tempo. Na minha, fui olhar e realmente tem um bom tempo, acho que tem uns 2 anos que eu quero ler, ou um pouco menos talvez.
que eu quero ler, comprar, adquirir, a questão de gênero da Judith Butler, uma referência para quem quer entender essas questões de gênero. E esse é o que está há mais tempo lá na lista de desejados. Pergunta número 8, vou passar rápido, que é aquele livro que foi uma decepção. Um livro que você pensava que era uma coisa, depois viu que era outra, ou um livro que você hoje não vai gostar mais. Eu não encontrei a primeira opção, mas eu encontrei um livro que hoje eu não vou gostar mais, tenho vergonha. Vergonha não, né? Que leitura nunca é demais, mas é um livro que nossa, interessante que por um tempo eu defendi a meritocracia. Acabei lendo esse livro, que eu vou botar a capa bem rápido, que é o do Ali Camel, Não Somos Racistas. Ali Camel era o diretor do Jornal Nacional na época, e esse livro tinha uma fundamentação, como até o professor Silvio Nogueira fala, né, o que vem lá do Gilberto Freire. Essas pessoas, elas tinham fundamentação para justificar a não existência do racismo no Brasil, até embasada, né? A pergunta número 9 é: um livro de ficção que te levou a um livro de não ficção, ou o inverso. E eu tenho os dois. O livro de ficção que me levou para os livros de não ficção, para livros de não ficção, eu acho que com certeza, que eu guardo no meu coração, foi O Mundo de Sofia, que colocou lá a sementinha para eu conhecer a filosofia. E aí eu tinha lido os livros do Cortella, que eu falei pra vocês, e tava numa livraria, até que eu começo a folhear e começo a ler esse livro aqui, que é um livro super teórico. Eu nunca terminei de ler ele todo, que se chama Convite à Filosofia, da Marilena Chauí. É um livro bem famoso entre os estudantes de filosofia, porque esse livro ele começa a falar de filosofia trazendo Matrix na roda de discussão. Eu fiquei encantada com aquilo, e como eu tinha lido os livros do Cortella, eu falei, olha, quem sabe eu posso entender filosofia? E aí eu comprei e li várias partes dele. E recentemente eu quero falar com vocês de um livro de não ficção espetacular, que eu quero recomendar para todo mundo, que se chama Bovarismo Brasileiro, da Maria Rita Kell, que ela é uma psicanalista. E esse livro, ela faz assim uma análise sociopolítica passando pela psicanálise. Eu gosto de misturar as coisas. E aqui ela vai passar muito pela literatura. E aí a gente gosta disso, né? Então, aqui ela vai analisar o Madame Bovary e o Quincas Borba. E assim, claro, Machado de Assis, cada vez eu vou me apaixonando mais. Mas não tinha ainda interesse de ler o Quincas Borba. Então tá aqui, ó. Já peguei o meu aqui para ler. E o Madame Bovary, eu achava que eu não sei, era um clássico que eu tava assim, ficava ali de olho, posso ler, mas tá aqui, ó. Agora, mais do que nunca, eu tenho vontade de analisar alguns aspectos dessa psique, assim, nessa idealização da Emma Bovary, e tudo por conta de um livro de não ficção. A pergunta número 10 é o Eterno Retorno, aquele livro que você já leu, releu, treleu várias e várias vezes, ou que você fica toda hora, vai ler, volta. Então, o primeiro que eu comentei já aqui, o livro da literatura, esse livro dessa coleção, e especialmente esse é o livro que eu mais visito direto. Inclusive ele ficou na minha cabeceira por 1 ano e meio. Eu até tirei para botar na estante, mas ele ficou lá na cabeceira, porque direto eu consultava. E eu quero trazer para vocês esses livros que já tem, acho que cerca de 10 anos, talvez até, não sei, que eu li, volto o tempo inteiro, eu não me canso. Eles são 2, tá? É o Fadas no Divã. Quando eu descobri isso aqui, gente, é um dos meus assuntos preferidos, assim. Psicanálise nas histórias infantis. A Diana Cosse e o Mário Cosse são psicanalistas, e eles são especializados, eu acho, na psicologia, na psicanálise infantil, e eles escrevem muito sobre histórias de ficção e a sua abordagem psicanalítica. Então, o Fadas no Divã, eles vão trazer os contos de fadas, as histórias infantis, orais, tradicionais. Tem o outro que eu faço a mesma coisa, fico indo direto, que eles já vão para ficção, para as telas, que é a psicanálise da Terra do Nunca. Aqui tem Harry Potter, tem Shrek,
tudo isso, eles fazem um resumo da história e faz essa análise, né, sob o ponto de vista psicológico, de por que as crianças e esses personagens ficam dentro de nós e o que às vezes as simbologias que eles podem oferecer. Eu acho esses livros sensacionais. E a pergunta final é separar os 5 melhores livros de não ficção que você já leu. Eu separei aqui. Agora, eu realmente quis falar livros diferentes dos livros que eu já mencionei aqui. Então, fora esses, os 5 melhores livros que eu separei aqui, que eu acho que hoje são, os que eu considero fundamentais, assim, pra mim, são o Sobre Fotografia da Susan Sontag. Esse aqui eu não vou comentar, porque tem um vídeo falando sobre ele. Esse livro é incrível, a análise, aqui é filosofia, né? A análise da Susan Sontag sobre as imagens e a nossa relação com a fotografia. Esse aqui também eu li recentemente. Eu acho que pra gente entender o humor, Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira. Esse livro é da coleção Feminismos Plurais. Os livros da coleção Feminismos Plurais que eu já li, todos eles me transformaram, eu acho que, numa pessoa melhor. Compreender o humor, os conceitos por detrás do humor, envolvendo às vezes um pouco a psicologia aqui também. E as questões jurídicas, gente, a gente não tem ideia das implicações que os crimes relacionados à injúria, defamação e a esse racismo recreativo que ele vai conceituar aqui, como que isso pode afetar a vida das pessoas. Bem, eu vou falar aqui de um livro que eu tenho uma relação muito querida e eu acabei não colocando ele aqui na tag, mas eu preciso falar o meu primeiro Bauman, que foi o Vida para o Consumo. Foi o primeiro contato, eu ainda era assim, talvez muito jovem, não sei se hoje o Bauman, as ideias estão tão atuais, mas eu até hoje gosto. Eu quero até pegar um Bauman para ler, eu não tenho mais esse. E o Vida para o Consumo, eu me lembro que eu me deparei com conceitos e com a proposta de liquidez dele, eu acho, para quem está vendo pela primeira vez, é sensacional, dessas relações efêmeras. E a questão do consumo, do vínculo de substituição que nós temos para o consumo e a relação de consumo com o nosso narciso. Foi um livro assim, virada de chave, e me levou também a ler outros livros do Bauman, como eu me lembro o Amor Líquido, e eu não terminei o 44 Cartas ao Mundo Líquido. Eu lembro que eu li uma parte e não terminei há muito tempo também. Me deu saudade para voltar a ler. Outro livro que eu vou botar aqui, o 4º livro, não tá na ordem de preferência, tá? Mas aqui o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Eu vi Idade Média sobre um outro ponto de vista, assim, total. Eu não estudo história, apesar de ter lido livros de história. Nunca encontrei um livro que falasse essas questões da Idade Média e da transição para o capitalismo, as questões ligadas ao saber das mulheres, como que o saber das mulheres e o conceito e todos esses os conceitos de medicina começaram a existir, né, para tirar todas elas que estavam especializadas em várias técnicas de método anticontraceptivo, enfim. A própria liberdade, a valorização do público, né? Com o capitalismo perdeu tudo isso. Então esse livro aqui é demais. E outro meu queridinho, já fiz uma releitura, que é o História da Beleza, do Humberto Eco, que eu andei já falando dele aqui um pouquinho nos vídeos de leituras, mas talvez eu ainda faça um vídeo só para esse livro, porque eu acho ele, sinceramente, um dos melhores que eu já li. Eu vou continuar relendo sempre. A gente tem a história da arte, não é história da arte mesmo, mas tem muito, a gente vai percorrer sob o ponto de vista de conceito de beleza e sob o ponto de vista estético de obras de arte, de arquitetura, sobre por que nosso conceito de beleza foi mudando, né? E os significados disso, os significados de beleza. Isso aqui é terapêutico, é incrível. E eu acho que eu fico por aqui nessa tag. Eu deixo agora a bola com você, para você responder. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.